Quando eu coloquei lá no Facebook, coloquei nos grupos, a pergunta que nós fizemos foi: o que é que realmente aconteceu naquele monte chamado Monte da Caveira, chamado Calvário? Foi que aconteceu realmente naquele monte? O que foi que realmente aconteceu com aquela cruz? Porque a Bíblia diz que tinham 3 cruzes. O que foi que aconteceu com aquela cruz no meio? Porque a crucificação era uma pena de morte. Era uma maneira que os romanos tinham de condenar as pessoas. As pessoas que eram condenadas eram colocadas para serem mortas, expostas, humilhadas e sangrarem até morrer. Essa era a ideia. Então, o Senhor Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Aqueles 3 ali não foram os primeiros. Era uma pena de morte, como é hoje nos Estados Unidos a cadeira elétrica, era uma pena de morte dos romanos. Os judeus não usavam a crucificação, mas os romanos usavam a crucificação. Então, se Jesus não foi o primeiro, o que é que realmente aconteceu lá naquela sexta-feira? O que é que realmente houve de tão especial naquele acontecimento? Por que que a morte de uma pessoa mais de 2000 anos teve tanta repercussão e mudou a vida e tem mudado a vida de tantas pessoas? Você pode estar me ouvindo e perguntando, mas não é só mais um que morreu? E essa noite a gente quer conversar sobre o significado daquele acontecimento, daquela morte lá na cruz, aquela cruz do Calvário, aquela cruz do meio, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Primeira coisa que eu queria dizer para você anotar aí: naquele dia, ali naquela cruz, morreu um justo. Veja, não morreu um pecador, não morreu apenas um homem que faz o bem, nem morreu apenas um grande mestre. Foi crucificado um homem justo. A primeira epístola que Pedro escreveu, capítulo 3, verso 18, primeira epístola de Pedro 3,18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, aí diz assim, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Olha o que é que Pedro está dizendo. Jesus morreu uma única vez pelos pecados, e ele diz assim, o justo pelos injustos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que foi separado, toda a humanidade foi separada em 2 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos injustos. E o único justo sobre a terra era aquele que veio do céu, o Senhor Jesus, o único justo. Lá em Romanos 3, diz assim que Deus olhou dos céus para a terra e não viu nenhum justo, e nenhum sequer. Algumas religiões dizem que o Senhor Jesus foi apenas um grande mestre. Foi, mas não foi só isso. Alguns dizem que Jesus foi um homem que fez o bem. Foi, mas não foi apenas isso. O Senhor Jesus veio a esse mundo sem pecado. Você precisa entender essa verdade. Ele veio a esse mundo e ele era um único homem reto e justo aos olhos de Deus. Era um único homem sem nenhum pecado. Quando Jesus foi preso e levado diante de Pilatos, Pilatos diz por 3 vezes, veja Lucas capítulo 23, o verso 13, diz assim,
Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me esse homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes do que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois tornou-me a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E aí, verso 21, 22 diz assim: então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. O próprio Pilatos, que foi o governador, que foi diante de qual foi colocado as acusações, o interrogou e por 3 vezes conversou com Jesus e disse: eu não vejo nesse homem nenhum crime. Mais tarde, a esposa de Pilatos chega, manda alguém avisar e diz assim, Mateus capítulo 27, verso 19, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. O Senhor Jesus, aquela morte, foi a morte não de um pecador. Foi a morte não de alguém que tinha falhas e que tinha uma acusação sobre si. Aquela morte foi a morte de um homem que não tinha nenhum pecado. Que ele nasceu sem pecado. Foi a morte de um homem justo, totalmente justo e totalmente reto, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma humanidade que tinha dado as costas a Deus, como Pedro vai dizer, o justo que morre pelos injustos. E aí você me pergunta, mas se ele era justo, por que ele então morreu? Sabe qual é a resposta? A resposta também está na primeira epístola de Pedro 3,18, que você pode ler em casa. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Veja, o apóstolo Pedro fala tudo aqui nesse texto. O apóstolo Pedro está dizendo que ele só morreu uma única vez. É por isso que a ceia do Senhor que nós celebramos, os evangélicos celebram, nós celebramos ela de maneira simbólica. O Senhor Jesus não morre a cada culto que nós temos de ceia. O Senhor Jesus, o sacrifício dele é lembrado de maneira memorial. É lembrado de maneira memorial. É por isso que os reformadores lá daquela época, na época se separaram, entenderam essa ideia de que o Senhor Jesus só havia morrido uma única vez, e o sacrifício dele, de uma vez para sempre, lá Hebreus vai dizer que ele morreu de uma vez para sempre, para nos tirar os pecados. Os reformadores naquela época se separaram da igreja romana, porque a igreja romana insistia que o sacrifício chamado da missa, o sacrifício do cordeiro, precisaria ser repetido a cada missa. E nós entendemos que o sacrifício de Jesus foi único, e nós celebramos a ceia de maneira memorial. Isso é, nós lembramos de maneira simbólica, nós tomamos o pão e tomamos o cálice de vinho, e nós lembramos que ali, naquele momento, o Senhor Jesus foi, um dia, foi imolado, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue por cada um de nós pecadores. A morte de Jesus não se repete a cada culto que nós fazemos de ceia. Não, ali de maneira simbólica. Ele diz: fazer isto em memória de mim. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá certo? E Pedro, o apóstolo Pedro, diz que ele morreu uma única vez e está dizendo que ele morreu pelos pecados. Aí a ideia, você precisa entender que o sacrifício de Jesus foi sacrifício. Ele não foi tomado a pulso. Ele não foi pego porque os homens tiveram inveja, e estavam com inveja realmente. Mas lá no Evangelho de João, ele diz assim: ninguém tira a vida de mim, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Então, a morte de Jesus foi sacrificial. O texto está dizendo, ele morreu uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos, e tinha um objetivo,
para conduzirmos a Deus, para nos levar de volta a Deus. Foi justamente isso que João Batista disse quando João Batista viu Jesus. Jesus vinha passando e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que está escrito. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. E ele diz assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi imolado. Veja, o Senhor Jesus, quando João Batista diz ele é o Cordeiro de Deus, a ideia ali, esse é o Cordeiro que Deus providenciou. E nós vamos nos lembrar também, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado. Lembra que eu falei que era justo, que ele não tinha conhecido pecado? Paulo está dizendo: aquele que não conheceu pecado, que foi o Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós. Quer dizer, Deus pegou os nossos pecados, o nosso castigo, e colocou sobre o Senhor Jesus, para que nele, quer dizer, através de Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nós fôssemos justificados, declarados justos aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas não entendem essa verdade. Diz assim: os evangélicos só querem ser melhores do que os outros, porque dizem que não tem pecado. Veja, não é só somos nós, é a Bíblia que diz que o Senhor Jesus se fez pecado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, para que nós fôssemos feitos, declarados justos aos olhos de Deus. Por natureza, nós somos injustos, por natureza humana, mas por um decreto divino, nós nos tornamos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. São doutrinas magnas, são doutrinas colunas da nossa fé, que nós não podemos abrir mão, porque está na palavra. O Senhor Jesus é o Cordeiro. A gente vai lembrar, amados, nós vamos nos lembrar que a última praga do Egito foi a morte dos primogênitos. Mas aquela última praga também se tornou o momento da Páscoa. Deus orientou Moisés orientou os anciãos para que eles pegassem um cordeiro e assassem o cordeiro inteiro. Ele não podia ser quebrado, tinha que ser comido inteiro. Os ossos não podiam ser quebrados. Eles eram reunidos todos dentro de casa, iriam comer aquele cordeiro, e o sangue do cordeiro eles deveriam passar nos umbrais e nas vergas das portas, porque o anjo destruidor ia passar aquela noite por aquelas casas, e quando ele passasse, aquela casa que tivesse sobre o sinal do sangue do cordeiro, o anjo ia passar. Por que é que o anjo ia passar? Porque justamente aquela casa, aquele chefe de família, aquelas pessoas estavam dizendo que alguém morreu, ou que algo morreu, ou que o cordeiro foi morto no lugar deles, no lugar do primogênito. E aí o anjo passava. Mas quando chegou na casa dos egípcios, os egípcios não fizeram isso. E os egípcios tiveram que se confrontar com o juízo divino. Amados, deixa eu dizer a você uma verdade. Diante do juízo de Deus, nem eu, nem você, ninguém, a nossa religião não faz diferença nenhuma. As nossas boas ações não fazem diferença nenhuma. As nossas atitudes não fazem diferença nenhuma, porque por natureza nós somos pecadores. Por natureza, a nossa inclinação, a nossa tendência é para o mal. Essa é a ideia. Por natureza, nós escolhemos as trevas do que a luz, porque nós não temos força, porque nós não temos condições, porque estamos presos pelo pecado. A Bíblia diz que comete pecado, é escravo do pecado. Então nós não temos força, nós não temos condições de nos libertarmos. Então, quando somos confrontados com o juízo de Deus, com a ira de Deus,
todos nós estaríamos condenados. Aqueles judeus que estavam lá também seriam condenados. Se eles não tivessem imolado o cordeiro e comido o cordeiro, e aquele cordeiro representava Jesus. Tanto é que a orientação é que eles não deveriam quebrar nenhum osso. E quando Jesus morre, lá naquela cruz na sexta-feira, a sexta-feira chamada da Paixão, quando um costume dos soldados romanos era quebrar os ossos das pernas, dos joelhos dos condenados, porque aí eles morreriam mais rápido, morreriam asfixiados. Mas a Bíblia diz que quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto, e a Bíblia diz assim, para que se cumprisse as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque estava lembrando do cordeiro que foi comido inteiro lá no Egito. Pois bem, o Senhor Jesus é o cordeiro que Deus providenciou para que nós pudéssemos ser livres do juízo, para que nós pudéssemos ser justificados. Essa é a ideia. Esse é justamente o pensamento. O texto está dizendo, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? É por isso que o cordeiro lá do Egito tinha que ser um cordeiro novo, tinha que ser um cordeiro sem defeito, ele não podia ser aleijado, podia ser cego, sem mancha nenhuma. Ele tinha que ser perfeito, como o Senhor Jesus é perfeito, como o Senhor Jesus é justo, porque era o justo morrendo pelos injustos. Nós chamamos isso de morte substitutiva. O que aconteceu lá na cruz, naquele dia, naquela tarde, foi que havia um justo morrendo pelos injustos. Foi que o cordeiro que Deus tinha providenciado estava justamente sendo imolado, sendo morto no lugar dos pecadores, no lugar de cada um de nós. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Os evangélicos não são melhores do que ninguém. A diferença é que nós cremos que o sacrifício do cordeiro não foi apenas exemplar. Não é a ideia de que ele se doou e a gente tem que se doar tão somente. Não. Foi substitutivo. Substitutivo, foi vicário. A ideia de vicário é que ele tomou o meu lugar. Essa é a ideia. Ali morreu um justo, ali morreu o Cordeiro de Deus, mas ali morreu também, a Bíblia diz, que o próprio Deus. Capítulo 5, 2 Coríntios, diz assim, 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Presta atenção. Às vezes as pessoas dizem assim, que toleram Jesus, que Jesus foi um homem que fez muita coisa boa, muitos milagres, mas Deus é um Deus implacável, é um Deus sanguinário, é um Deus muito justo, muito vingativo. Mas essas pessoas não entendem. Presta atenção, você está me ouvindo, talvez você não pense desse jeito. Que o tempo todo, desde que o homem se afastou de Deus, desde que a humanidade deu as costas para Deus, esse mesmo Deus tem buscado você, tem me buscado de maneira incansável. Esse Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Deus, quando o homem pecou, ele já tinha um plano para trazer esse homem de volta para perto dele. Isso é amor. Lá em Romanos 5,8, assim, Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não merece nada, desobediente, ingrato. Mas presta atenção, não fomos nós que procuramos a Deus. Se a humanidade fosse deixada a si mesma, a humanidade fazia como os índios fizeram, como os egípcios fizeram, como os cananeus fizeram, como os babilônios fizeram. Eles arrumam deuses para si mesmos. Arrumam deuses que possam ver. O Deus Sol, o Deus Lua, Ísis, Osíris, Odin.
Faz parte da história da humanidade. Quando o homem é deixado a si mesmo, esse homem, ele busca os seus próprios deuses, quando ele mesmo não se faz o seu próprio Deus. Mas então Deus sabia disso. E Deus, presta atenção, Deus era a parte ofendida. Porque Deus nos criou e nós nos afastamos dele. Deus nos criou e nós resolvemos fazer a nossa vontade. E aí, a parte ofendida, não a ofensora, que procurou se reconciliar. O homem não tinha como fazer isso. O homem perdeu o caminho de casa. Olha para a humanidade hoje. É só guerra, é só violência. Existem pessoas que dizem que nós estamos num ciclo de reencarnacionista e que aí as pessoas vão renascendo e vão renascendo melhores. Não existe isso. Porque a humanidade, a cada dia que passa, está pior. As pessoas continuam sendo mais individualistas, mais afastadas de Deus, há mais guerras e mais fome. As pessoas não têm esse entendimento. A humanidade tem caminhado longe do Pai. É Jesus que vem nos buscar. É Deus em Jesus que vem nos buscar. Era amor por inimigos e seres alienados. Amor que é evidenciado, não é apenas falado, mas mostrado. Deus tem um desejo de se reconciliar, de trazer-nos para perto dele. Deus tem um prazer e pagou um preço muito alto. A morte de Jesus foi o preço que Deus pagou em Cristo, para que a humanidade pudesse voltar para perto dele, para que o homem encontrasse o propósito da sua existência, porque o homem perdeu o propósito da sua existência. O propósito da existência do homem hoje qual é? Trabalhar, estudar, ter prazer, gozar, beber, essas coisas, só isso. O que mais? Tem algo maior, meu amigo. Tem algo maior, minha amiga. Tem algo maior, meu irmão. A morte de Jesus foi para nos reconciliar. Colossenses capítulo 2 diz a dizer que pelo sangue de Jesus as pazes foram feitas. A barreira de separação que havia entre nós e Deus caiu, aleluia. Caiu. E aí eu quero relembrar. O que aconteceu ali? Ali morreu um justo. Ali morreu o Cordeiro de Deus. Cordeiro que Deus providenciou. Morte substitutiva. Ali morreu o próprio Deus, o Filho de Deus. Deus estava em Cristo. Mas ali morreu você. Essa era a ideia. 2 Coríntios 5, 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. E aí você me pergunta, por que é que eu precisava morrer? Sabe por quê? Porque você, nem eu, nem a humanidade, nós não estávamos vivos para Deus. A humanidade não estava viva para Deus. Jesus precisava fechar os olhos para nós abrirmos os nossos. Jesus precisava morrer para você ter vida. Essa é a grande verdade. Não havia outro jeito. Se Jesus não tivesse morrido e ele tivesse vindo aqui e deixado aqueles ensinamentos que ele deixou, o exemplo, e se a humanidade fosse seguir, nós não conseguiríamos. Porque nós estaríamos presos em nossos pecados. Nós estávamos amarrados com as nossas iniquidades, as nossas paixões. Isso tem... Olhe para dentro da humanidade. Nós falamos de corrupção do governo, mas todos nós somos corruptos de uma maneira ou de outra. Todos nós pecamos de uma maneira ou de outra. Não tem como ser diferente. Nós não temos poder de dizer, vamos, nós temos boas intenções. Mas alguém já disse que a estrada para o inferno está calçada, os paralelepípedos são as boas intenções. Boas intenções a gente tem.
Mas diante das paixões, diante da iniquidade, diante da concupiscência, de tantas coisas que a gente vê aí, nós somos fracos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, preso pelo diabo. Nós não somos. Somos egoístas, somos pecadores, somos desobedientes, damos as costas a Deus, ingratos, murmuradores. Nós somos tudo isso. Você precisava morrer. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você vai lembrar do que Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos era um homem que fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era a mais alta corte dos judeus. Eram 70 homens que dirigiam o destino da nação, religiosamente. Dali saíam as orientações. Jesus foi preso pelo Sinédrio. E quando Nicodemos, que era esse homem já religioso, velho, procura Jesus de noite e reconhece que Jesus é mestre, olha o que Jesus diz lá em João capítulo 3. Jesus diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele pergunta: como é que pode um homem nascer sendo velho? E Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito. Você sabe o que é isso aqui? Você morre e o Espírito Santo infunde em você a vida dele. Não é que você renasce numa reencarnação, não tem nada a ver. Aqui a ideia é que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que trouxe vida para Jesus no domingo da ressurreição, é esse mesmo Espírito que infunde, põe a sua vida dentro de nós. Por que é que a vida entra dentro de nós? Sabe por quê? Porque justamente quando nós recebemos o sacrifício, acreditamos e confiamos no sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus se torna efetivo. Ele carrega sobre si o nosso castigo, então ele morre no nosso lugar. E aí o perdão nos é dado. E aí nós somos libertos daquilo que nos prendia. E aí Deus nos declara justos. E aí o Espírito de Deus vem fazer morada. E aí o Espírito de Deus é vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Está na palavra de Deus. Então essa noite também é noite da sua morte. Não há outro jeito de entrar no reino de Deus. Você precisa morrer para quê? Você precisa morrer para si mesmo. Você precisa morrer para os seus planos, seus propósitos, para a sua vontade, para o seu eu, para o Deus que é você, para os seus deuses. Você precisa morrer para tudo isso. E você precisa se voltar para aquele que morreu por você. Aleluia. Você precisa se voltar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus e você precisa colocar a sua confiança inteira, total, naquele que é justo, naquele que é o Cordeiro de Deus, naquele que é o próprio Deus, naquele que fez isso para trazer você para um novo caminho, uma nova história, um novo propósito de vida. Essa noite é especial porque nós nos lembramos, se tivéssemos no tempo, nós estaríamos celebrando a ceia daqui a pouco. Nós nos lembramos que só somos o que somos hoje pelo que o Senhor Jesus fez. Paletó não faz diferença. Ter uma carteirinha de membro não faz diferença. Ajudar as pessoas não faz diferença. Diante de Deus, o que faz a diferença é se nós acolhemos a sua palavra, recebemos a graça do perdão, da libertação, da salvação que ele nos traz na pessoa de Jesus. Você precisa passar pela cruz, meu amigo. Você precisa passar pela cruz. Você precisa deixar ali na cruz os seus pecados, a sua vida passada. Você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento
começa quando você morre com Cristo, mas você ressuscita também com Ele.